Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos tranquilos em casa. Hoje nós vamos falar sobre a atividade do dia 22 de abril de História. Essa atividade que vocês vão fazer é uma atividade onde vocês vão fazer a leitura das páginas 32, 33, 34, 35 e responder às páginas 35 e 36, que vai falar sobre a República Oligárquica. A República Oligárquica, o período conhecido como República da Espada, terminou quando Floriano Peixoto deixou a presidência em 1894. Naquele ano, Prudente de Moraes venceu a disputa eleitoral, assumiu a presidência da República e tornou-se o primeiro presidente civil de nossa história. Durante 36 anos, de 1894 a 1930, o Brasil foi governado por presidentes civis, mas o poder ficava sob o domínio de poucas pessoas, que formavam as oligarquias. Lá na página 33 vai ter o glossário, que explica o que é oligarquia. Diz assim: pequeno grupo político que detém o poder e governa de acordo com seus interesses. Então, na verdade, eles não estavam governando de acordo com o interesse do povo, e sim do poder de poucas pessoas, que geralmente eram as pessoas que tinham mais influência financeira. Por isso, esse período de nossa história é chamado de República Oligárquica. Essa foi uma época de grandes tensões no Brasil, com as revoltas que envolveram militares, religiosos e trabalhadores, tanto na cidade quanto no campo. Mas também foi um período de transformação, principalmente devido à chegada de diversos imigrantes para viver e trabalhar nas áreas urbanas. Isso estimulou o processo de modernização de muitas cidades, que passaram a ter, por exemplo, luz elétrica e água encanada. Aí eu tenho aqui uma imagem, tá, da rua 15 de novembro, vista do Lago da Sé, que é uma praça que tem em São Paulo, na época de 1910, que está mostrando aqui, ó, essa passagem aqui, ó, do bonde elétrico, certo? Que chegou na época dessa república oligárquica, ok? Então, nós vamos para a próxima página. Política do café com leite. Essa política do café com leite é exatamente por causa da produção de leite, né, nos estados de Minas Gerais e café no estado de São Paulo na época da República Oligárquica. As 3 primeiras décadas do século XX, a economia brasileira era baseada na produção agrícola. Os grandes proprietários de terra ligados à produção cafeeira e pecuária eram os principais detentores do poder econômico, ou seja, eram quem detinha mais o dinheiro. A riqueza dos fazendeiros garantia aos estados de São Paulo e Minas Gerais grande participação na política do país. Os 2 estados eram também os mais populosos e, por isso, tinham o maior número de representantes no Congresso Nacional. Então, na verdade, essas pessoas, tem até uma charge aqui, esses grandes fazendeiros, é que detinham mais poder e tinham mais voz no processo de república, no processo de decisões, no processo de leis, eles detinham mais poder pelo fato de ter mais dinheiro, problema financeiro, né? Questão financeira. Então, aqui tá mostrando na charge, ó, presidência da república, como se fosse um trono, né, ligado lá ao que era o império. Aí eu tenho de um lado São Paulo, que eram os cafeicultores, e do outro lado Minas Gerais, que eram os produtores de leite, e aqui embaixo, aqui, como se estivesse mendigando, como se estivesse pedindo os outros estados. Eu consigo ver o Rio Grande do Sul, o Paraná. Isso, a charge, como a gente sabe, é uma crítica, né, ao que está acontecendo, né? Aí tá mostrando aqui, ó. Na charge estão representados 2 políticos ao lado da cadeira da presidência, um de Minas Gerais e outro de São Paulo. Abaixo estão os políticos de outros estados. Além do grande número de eleitores, os estados de São Paulo e Minas Gerais concentravam uma grande quantidade de fazendas produtoras de café, sobretudo em São Paulo, e de leite, sobretudo em Minas Gerais. Por essa razão, o sistema político da época ficou conhecido como política do café com leite, já que a maioria dos presidentes eleitos viviam desses estados. Na próxima página a gente vai poder ver isso. Vai mostrar cada presidente, quanto tempo que ele governou,
tá? E de onde eles eram? Os presidentes da República Oligárquica. Durante o período da República Oligárquica, o Brasil foi governado por políticos ligados à oligarquia rural, pelo fato de estar ligado com plantação e pecuária, principalmente de São Paulo e Minas Gerais. Aí eu tenho Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigo Alves, Afonso Pena, Venceslau Braz, aqui, Hermes da Fonseca, Nito Peçanha, Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e Washington Luiz, que foi o último presidente relacionado à República Oligárquica. E tem os anos também que cada um estava governando. Aí nós vamos falar agora sobre o coronelismo, certo? O poder dos coronéis. Os fazendeiros mais ricos e poderosos eram chamados de coronéis. Eles eram muito influentes na política de seus estados e frequentemente ofereciam favores como empregos, alimentos e roupa à população. Em troca, pediam que as pessoas votassem em determinados candidatos. Diversas vezes, os coronéis chegavam a ameaçar quem não atendesse seus desejos. Vale salientar para vocês que nessa época o voto não era secreto. Então, tipo, se eu votasse em alguém, todos saberiam que eu estava votando naquela pessoa. Então, o que acontecia? Os coronéis eram as pessoas que detinham poder, oferecia para as pessoas favores ou até ameaças de fazer coisas com eles ou com a família, caso não votasse naquela pessoa que eu estava falando. Então, se, por exemplo, eu era um coronel, eu chegava em você e falava só, você vai votar no meu candidato. E se você não votasse, eu poderia, ou, por exemplo, não te fazer ser mandado embora, não te oferecer mais alimento, ou fazer alguma coisa contra você e a sua família. Como os votos eram declarados publicamente, os coronéis conseguiam saber se suas exigências eram seguidas ou não. Essa prática ficou conhecida como voto de cabresto, pois fazia referência às amarras usadas para guiar animais, chamadas cabresto. Assim, a população eleitora da época era comparada a animais guiados pelos coronéis. Aqui eu tenho outra charge que também faz uma crítica ao voto de cabresto. Aqui está o coronel carregando aqui, ó, isso aqui é um cabresto, ó, que não deixa, que faz o cavalo virar para um lado ou para o outro, tá vendo aqui no desenho? Então é isso. Então aqui ele ia votar, ó, essa pessoa ia estar votando, esse era o coronel, e a pessoa tinha que votar em quem o coronel queria. Caso ele não fizesse, ele poderia ser punido de alguma forma. Atividades. Imagine que você está elaborando um dicionário de história e explique as expressões a seguir. Política do café com leite. Você vai explicar o que era a política do café com leite com as suas palavras, certo? E a letra B é sobre o voto de cabresto. Você vai explicar também com as suas palavras o que era o voto de cabresto, certo? Como se você estivesse montando um dicionário. Na número 2, é uma resposta pessoal, na página 36. Você considera a troca de votos por benefícios uma prática correta? Justifique a sua resposta. É uma resposta sua, pessoal, e eu quero saber o porquê. Que você acha que tá certo? Por que você acha que tá certo? Que o voto de cabresto é uma coisa certa? Ou não, eu não acho que o voto de cabresto é uma coisa certa. Então você vai explicar também o porquê que você não acha. Lembrando que é uma opinião sua, pessoal. Você pode achar que tá certo ou que tá errado. Número 3. A charge é um desenho humorístico que muitas vezes apresenta uma crítica a algum aspecto da sociedade. Até aqui você viu duas charges sobre a época da República Oligárquica, que foi a primeira que a gente viu na página 33, onde está os dois políticos de São Paulo e Minas Gerais e os outros estados abaixo deles, e a segunda charge sobre o voto de cabresto, que é onde o coronel estava levando a pessoa para votar. Agora é sua vez de criar uma charge. Pense em um tema da atualidade que você gostaria de ilustrar e faça o seu desenho no espaço abaixo. Então, você vai escolher alguma coisa em relação ao que nós estamos vivendo nos dias atuais. Pode ser sobre coronavírus, por exemplo, pode ser sobre política, presidente do país ou governador do nosso estado. Lembrando que é uma crítica, algo que você talvez ache que não está certo, de acordo com o que está acontecendo, e tem que haver uma parte de humor, certo? Além disso, vocês vão também
lá no aplicativo, tem um link de uns slides. Vocês vão abrir aqui o link dos slides, porque o livro trabalha de uma forma, mas é um resumo além do que está no livro sobre as oligarquias, certo? De 1889, que foi quando assumiu a República, né? E até 1930. Então, vai falar sobre as repúblicas das oligarquias. Vocês vão ler, que é algo além do que está no livro. Vocês vão ler os slides, tá? É uma explicação, certo? Tá falando de cada um dos presidentes, certo? Que a gente falou na página 34. Vai falar sobre a produção de café, vai falar sobre outras coisas que eram produzidos no Brasil, que não era só café e leite, mas também borracha, cacau, açúcar, couro, algodão, certo? Como que chegou a indústria aqui, porque foi bem na época da Revolução Industrial que tudo isso estava acontecendo. Como que chegou essa Revolução Industrial aqui no Brasil, certo? Vai falar sobre os barões, né, na política antiga, que tinha os barões que tomavam conta dos lugares. Também vai falar sobre a questão dos estados, ainda da divisão do estado, sobre produção, certo? Então, vocês vão fazer uma leitura também desses slides, ok? Então, eu espero que vocês consigam compreender tudo direitinho, que esteja tudo bem explicado. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar um WhatsApp para a escola, que a escola vai entrar em contato comigo e a gente vai tentar te ajudar, tá bom? Um beijo para todos vocês e até a próxima!